Lá em Tours, o pessoal lá reclama, isso daí também já vem meio antigo, né? Sobre a manutenção dos ônibus lá, o problema dos ônibus lá. Lá a gente já sabe que tem mesmo um problema também com o encarregado. A gente vai estar vendo isso daí, vai estar conversando lá com o gerente, o chefe lá. É um cara que tem conversa, um cara que sempre ouviu a gente e vê o que ele resolve com esse encarregado. Não é a primeira vez que a gente tem problema com esse encarregado. Então lá a gente sabe que tem mesmo um encarregado lá que acha que é dono da empresa, quer mandar mais do que o dono da empresa. A gente vai estar vendo para colocar ele no lugar dele. Manutenção dos ônibus lá também está meio precário, devido às vezes até sobrecarregado. Às vezes nem o dono da empresa sabe os problemas que tem, mas o encarregado, para querer mostrar serviço, não passa realmente os problemas que está tendo nos ônibus. A gente já teve dia de a gente ir lá entregar boletim de manhã, a gente vê o ônibus saindo lá com banco, com problema no banco, isso e aquilo. Na época o Tampo não era diretor, ele é como cipeiro, presenciou isso daí, mostrou pra gente lá. E o cara é obrigado, esse encarregado ele obriga, o Paulinho chega lá, vai recolher um ônibus, ele briga com o Paulinho, quer que o Paulinho saia, se o Paulinho tem mais, fala que não vai sair porque o ônibus está ruim, ele fala, tá bom. Pega o ônibus do Paulinho, passa pro Sérgio e faz o Sérgio continuar com o ônibus quebrado. O Paulinho pega um ônibus melhor, mas ele passa pro Sérgio, para outro, o ônibus quebrado. Então o problema continua, porque ele só tira o ônibus de um, mas não arruma. Em vez de ele pegar a ficha e arrumar o ônibus, não, ele manda o Paulinho sair com o ônibus e continua com o problema. Então esse é um problema grave que a gente tem na Tours, a gente vai estar conversando lá. Na Guaianazes, o horário é apertado e o pessoal reclama um pouco da manutenção dos ônibus lá também. Mas esses são os problemas das empresas. Para não ficar estendendo muito aí, vamos falar um pouco sobre as 2 horas de refeição. 2 horas de refeição é uma lei que tem aí, foi, né, aprovada. Porém, a gente tem uma convenção onde se a gente conseguir mudar para 1 hora, antigamente a gente era 30, 40 minutos, a maioria das empresas estava de refeição e era paga. Então os motoristas preferiam mais assim porque não ficava tanto tempo parado. A gente em 30, 40 minutos é o suficiente para almoçar. Hoje não, hoje o cara fica, a maioria das empresas dá 2 horas de refeição, o cara tem que ficar parado, o cara não pode sair, não pode sair de perto do ônibus, o cara não pode ir no banco, o cara não pode ir para a casa dele e depois voltar, porque o ônibus está lá parado e ele acaba tendo que às vezes cuidar do ônibus. Porque hoje o ônibus tem o tacógrafo, hoje o motorista dirige e cobra, tem o dinheiro lá, então ele acaba cuidando do bem dos ônibus. Então é uma briga, uma luta que a gente tem para derrubar para 1 hora. Mesmo que não seja 1 hora que seja paga, né, remunerada, mas que dê 1 hora só ao invés de 2. Então é uma luta que eu tenho, é um desafio que eu tenho daqui para frente também com o pessoal. Na minha eleição eu falei que tinha alguns desafios, como essas 2 horas de refeição. A gente quer passar para 1 hora no próximo ano da database. A gente tem um programa do convênio médico, onde o pessoal pede pelo menos mais um dependente, a gente vai estar lutando para isso daí também. A gente tem um problema que é um problema que deu problema, que é o MID. A gente prometemos na campanha nossa de estar equiparando o salário do MID. A gente já vem 3 anos fazendo isso. Antes da eleição a gente já começamos a fazer isso daí, a gente conseguiu um ano pegar 22%, 21 ponto alguma coisa de reajuste no MID. No outro ano a gente pegamos 10,50 no MID e esse ano agora a gente pegou 14%, onde a gente até levamos, né, como diz o ditado, levamos o pau do pessoal do convencional, mas eu gostaria que o pessoal do convencional entendesse que o MID é pouca diferença do convencional, então nada mais justo ele receber igual o convencional também. Mas eu entendo, como se diz, né, cada um no seu quadrado. O pessoal acha que a gente pegou muito em um e pouco no outro, mas se vocês verem ao redor das cidades vizinhas aqui, como eu falei na database, o pessoal comentava das outras cidades aí, tirando Sorocaba, que pegou um reajuste maior de 9%, que é 2 cidades só, o resto, o salário é menor do que o nosso, não tenho medo de falar, porque o pessoal lá é co-irmão nosso. Parabéns para eles que conseguiram pegar 9% em 2 cidades. Apesar de ser em 3 vezes esses 9%. 3 vezes também. Então, assim, o que a gente pegou, se vocês olhar ao redor, São Paulo fechou agora, São Paulo ficou aí, né, de maio até agora, nós estamos em julho, foi agora que eles fecharam, só vão receber em julho, em agosto, né? E também não foi o valor da gente aqui, mas a gente sabe a luta que teve, eles fizeram de tudo para tentar buscar um salário melhor. E talvez só conseguiram isso ainda por toda a luta que eles fizeram. Mas enfim, eu acho que a gente saiu vitorioso.
É claro que eu gostaria de ter pegado mais, mas na medida do possível acho que a gente fez o que a gente tinha que fazer e foi bom. Mas tenho um projeto para os meus 5 anos de mandato. Primeiro ano, consegui uma promessa que eu fiz para vocês, PLR 100% do valor, a gente buscamos 100 metas, então hoje a gente tem um PLR em 2 vezes, era em 4, a gente tem 2 hoje, o valor cheio, 3.009 e 100 metas. Isso daí, cidade nenhuma por aqui tem esse PLR nosso, esse eu falo de boca cheia e com orgulho. Se tiver alguém que estiver me assistindo e mostrar para mim qualquer cidade vizinha que tem um PLR maior que o nosso, eu me retiro do sindicato, porque isso eu sei que não tem, porque a gente tem uma federação onde a gente comenta. E o pessoal passou para mim e parabenizou. Eu e Paulinho agora, sexta-feira a gente estava num evento e o pessoal perguntando, a gente comenta lá sobre convenção coletiva e a gente falando dos acordos que a gente fechou aqui, a gente recebeu os parabéns lá e o pessoal falou que a gente está bem evoluído aqui. Então é isso, gente. Tem um problema também do Tite, que eu acho que o Tite da gente, a gente tem que lutar para pegar um Tite maior, mas tudo isso é com luta. Não adianta o cara vir só no dia da assembleia de database. A gente tem que fazer isso daí durante o ano. Durante o ano o sindicato está de porta aberta. A gente viu aí quantas baixas não teve, todo mundo achou endereço do sindicato para dar baixa. Por que não vem agora no sindicato cobrar da gente, para a gente já começar um trabalho, para a gente buscar na database um aumento no Tite melhor, 2 pessoas ou 3 no convênio médico, que a gente consegue derrubar as 2 horas de refeição para 1, mas isso daí não adianta cobrar só de 35 diretores, isso daí tem que a gente estar unido, tem que estar em conjunto, a gente está fazendo a nossa parte, de ir para os pontos final, nos terminal, nas garagens, a gente vai continuando fazendo isso, mas eu gostaria que vocês também, o que eu cobro de vocês em todas as lives que eu faço, que vocês venham para dentro do sindicato. Não é possível que vocês, aí um de vocês, o dia que vem aqui no cabeleireiro, sobre aqui na minha sala, na de um diretor, vamos começar a juntar e tirar umas datas para a gente fazer a assembleia. Já começar esse ano a buscar o que a gente quer para o ano que vem. Porque se a gente deixar só para o ano que vem, fica muito em cima. Então eu acho que isso daí é uma luta que a gente tem que fazer constante. Eu não vou prometer para vocês que vou buscar tudo de uma vez. Mas nesses 5 anos meus de mandato, eu quero lutar e conseguir todos esses benefícios que eu falei, que é o convênio médico, o salário do MID, PLR, TIT, e agora a gente está com problema de crachá. O crachá, a gente estava olhando aí, o problema está sendo mais na BR-7 e na Next. É muito estranho que essas empresas, e na Metro, né? A Metro hoje é Next, né? Next 3, acho que é, virou uma bagunça, não entendo mais nada aí. E eles não estão aceitando o próprio companheiro de trabalho, porque a Next, a BR-7, a Metro, é tudo de uma empresa só, é tudo do mesmo grupo. Então, assim, o cara vai pegar, o motorista da Next pega o ônibus da BR-7, o cara fazer o cara descer é um absurdo isso daí. Você me desculpa, companheiro. A gente aqui é tudo companheiro, mas, pô, um companheiro tirar um outro de dentro do ônibus, você não tem que fazer isso daí. Se tiver qualquer problema, qualquer punição, procura a gente que a gente vai lá e vai fazer o nosso papel. E se tiver que parar, a gente vai parar, fazer o que tiver que fazer. Mas não tira o motorista não humilha o motorista dentro não, porque amanhã pode ser você. Você imagina você pegar o ônibus dele e fazer o que você está fazendo com ele fazer com você amanhã. Então não tem que humilhar o motorista. A gente sabe que eles estão preocupados, tem monte de crachá falso, um monte de gente rodando. Hoje tem lugares em São Paulo que você compra crachá, a gente sabe disso. Mas a gente sabe que a maioria tem dignidade e respeito, é motorista. O cara não acorda às 3 horas da manhã com crachá falso para andar na rua, não. Aquele cara que 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã, ele está te mostrando o crachá porque ele está indo trabalhar. E ele está com a camisa da empresa também. A maioria está uniformizada. Hoje a Suzan Tour tem uniforme, a Guaianazes tem, a Iturza tem, a Nex tem, a BR-7 tem, a Metra tem. Então, o cara não é possível que ele comprou o crachá e comprou o uniforme, né? Então, vamos ter mais senso de humor, ter mais carinho pelo outro, ter mais, sabe, dignidade, respeito. É como eu falei lá atrás. Lá atrás, antigamente, o cara roubava um ônibus, o outro ônibus de trás vinha, passando, via, parava e ia socorrer o motorista, ajudar o motorista. Hoje não. Hoje a maioria dos motoristas vira a cara. Isso daí não é o que a gente quer pra gente, o que a gente pede aqui no sindicato. A gente sempre pede aqui a união. Então, gente, vamos se unir. A gente está lutando pelo crachá, a gente vai resolver esse problema do crachá. Está tendo um problema em São Paulo também. É uma questão de honra nossa. É mais ou menos isso. E a gente vai estar constante, cada 15 dias, falando com vocês. A gente vai estar já vendo para estar fazendo o próximo seminário.
A gente tem um projeto de cada 3 meses fazer um seminário e tá atualizando, tá junto com vocês para a gente estar conseguindo buscar os nossos benefícios, todas as nossas conquistas nesses 5 anos, tá bom? Seria isso, acho que já estamos estendidos aí. Espero que todos entendam. Não estou aqui criticando o motorista quando eu falo do crachá, mas é o que a gente quer, é união, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.